Está aqui uma questão muito pertinente. Diz o Márcio Alberto Mendes: prestei muita atenção no Rui falando sobre os estúpidos e a estupidez. Tanto líder medíocre. Porquê? Onde foi que erramos? É pertinente. É muitíssimo, e isso levava-nos várias emissões, não é? Para podermos ir discutindo a coisa. A resposta, a pergunta é muito pertinente e a resposta é seguramente muito difícil e muito multifacetada, não é? Eu creio que, de certo modo, para simplificar, simplificando muito, quero dizer, caro Márcio e companheiros, o que me parece é que nós temos, hoje, vivemos há décadas com uma indústria de lavagem cerebral muito maior do que aquela que o cartoon do Cláudio nos ilustrava a propósito da Ucrânia, das máquinas de lavar. Não é? Há, de facto, concorrem duas coisas para isso. Em primeiro lugar, a miséria, a pobreza é menos pobre hoje do que era há 50 anos. A pobreza em termos absolutos, não é? A condição do pobre, não é? E por outro lado, houve uma alteração naquilo. Há pouco o Renzo falava de Charles Wright Mills, na composição da classe média, daquilo que se chamou a classe média, que antes nos tratados marxistas se chamava a pequena burguesia, não é? Houve uma alteração na composição tanto da classe operária como da classe média, e houve uma gigantesca operação ideológica, não doutrinária. Doutrina e ideologia são coisas diferentes. A ideologia é a doutrina passada ao senso comum, não é? Aquilo que é banalidade de base. Por exemplo, a riqueza é um facto, mas é também uma ideologia, é um objeto de desejo. Estão a ver? Portanto, há pouco via-se aí um comentário de um amigo que dizia que os jovens estudantes brasileiros na academia queriam ir para Harvard, não é? Tanta alienação, comentava assim. A alienação é uma produção organizada, a gnotologia, a ignorância, não é? A produção da ignorância. E depois, digamos assim, uma espécie de suborno generalizado às sociedades, em que uma fatia dessa sociedade, de certo modo, é subornada para alinhar e a outra parte é reprimida. Digamos que a mistura entre força e consentimento nunca foi tão poderosa e tão eficaz, quer no domínio da opressão, quer no domínio da persuasão. E as grandes maquinarias, os grandes dispositivos técnicos de amplificação de discurso para grandes massas, as televisões, nós pensemos só neste exemplo. Nós todos nascemos, já existia televisão, não é? Mas agora vocês pensem, o melhor sonho de um ditador, ter toda a gente à mesma hora sentada a ver a mesma coisa, isoladamente, em sítios diferentes, e no dia seguinte, todos a falarem sobre a mesma coisa que viram. Isto é um sonho, chama-se televisão, não é? A partir do momento em que se realizou esta forma do espetáculo, não é? Guido Borges chamou o espetáculo integrado, conseguiu-se resultados da maior e mais vasta operação de relações públicas, de propaganda de massa, que se tinha até hoje conhecido na história da humanidade. Não é? E isso é uma explicação. Depois, tive também um filósofo escocês, MacIntyre, que diz que o nosso problema não é o poder, é a impotência. Isto é, sim senhor, vivemos em países livres. Eu posso dizer mal do governo e o governo não me manda prender, certo? E se eu tiver razão, o que é que acontece ao governo? A mim não me acontece nada por dizer mal. Mas se eu tiver razão, o que é que acontece ao governo? Nada. Portanto, digamos que a liberdade humana dissociou-se dos usos que os humanos podem fazer da sua liberdade. E essa é uma chave fundamental conseguida por uma estrutura alienante que operou uma fratura na distribuição do conhecimento, na distribuição do saber, da qual nós vamos demorar décadas, na melhor das hipóteses, a vermos-nos livres, e só através de um grande choque com a realidade, penso eu, é que gerações futuras, talvez os netos do Renzo, consigam começar a alterar esta modalidade de dominação que nunca foi simultaneamente tão violenta e tão doce quanto é hoje. Portanto, eu creio que, muito resumidamente,
a explicação podia ser uma coisa deste género, mas o assunto daria noites e noites de conversa para todos nós.